diácono Lino, meus queridos irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo do Advento, que é o domingo da alegria, né? E a nossa pergunta hoje precisa ser: alegria por quê? De onde vem a alegria do terceiro domingo do Advento? E a alegria vem de que Deus vem ao nosso encontro. Essa é a nossa maior alegria. Não é mais um profeta, mais um enviado, mais um sacerdote, mais um... Não, é Cristo. Cristo é o Senhor. A resposta à pergunta de João Batista hoje no Evangelho é esta: Senhor, és tu que há de vir ou devemos ainda esperar outro? A resposta é Ele mesmo, é Jesus. E dizer isso nos compromete profundamente, porque se Jesus é o último, se Ele é Deus maior do que todos os outros que vieram antes dele, e por isso ele diz que João Batista não é somente um profeta, mas é mais do que um profeta, porque enquanto os outros anunciavam a Deus de longe, João Batista o viu de perto, porque assim como os outros viam anjos e aparições, João Batista viu o próprio Deus. Assim também nós devemos dizer que Ele é o definitivo das nossas vidas. Seria sem dúvida muito mais fácil dizer que Jesus não é o definitivo, de que viriam outros completar a sua mensagem. Isso é mais fácil, como muitas vezes acontece hoje. Esse monte de profetas de plantão que temos por aí, e que querem cada dia completar um pouco mais a mensagem do Evangelho. Porém, Ele é a palavra definitiva. São João da Cruz, inclusive, chega a dizer que pedir uma outra palavra diferente de Cristo é pecado e blasfêmia. Ele é a palavra de Deus. Tantas vezes nós vemos por aí, não é? Astrólogos, videntes, gente que vê coisas e não sei o quê, querendo completar alguma coisa do Evangelho, e isso não pode ser. João Batista sabia disso. Para ele não era nenhum mistério. Tanto assim que na missa, quando o padre diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, esse é o definitivo, ele está repetindo São João Batista. O primeiro que disse essa frase foi São João Batista. Agora, se São João Batista sabia que Jesus é o definitivo, é Deus sobre todas as coisas, bendito para sempre, por que então ele pediu que os seus discípulos fossem perguntar a Jesus: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Por quê? Pediu para perguntar de um modo pedagógico, porque assim como nós hoje, também os judeus daquela época tinham muitas confusões relacionadas com o Messias. E só existe um jeito de tirar essas confusões da nossa cabeça: encontrando-nos com o verdadeiro Jesus, tendo um encontro pessoal e verdadeiro com Deus. Enquanto nós não experimentamos esse toque do Senhor, essa visão de Deus, enquanto a palavra dele de fato não queima em nossos corações, nós ainda podemos ter as confusões que o mundo sempre fez em relação ao Messias, em relação a Jesus Cristo. E eu pensava, bom, como eu posso resumir todas essas confusões, não é? Para que nós possamos entender bem o motivo da nossa alegria hoje. Podemos resumi-la numa palavra: o materialismo. Colocar nas coisas, nas pessoas, nos sistemas e nas situações uma esperança que nós só podemos ter em Deus. Esse é o nosso erro, e nós caímos nele com grande facilidade. Os judeus da época de Jesus esperavam um Messias político, que iria libertar Israel dos romanos, exaltar o povo eleito de Deus e fazer com que todas as nações se prostrassem diante do povo judeu, porque é o povo escolhido. Essa era a ilusão materialista daquele tempo, muito misturada com a religião, mas uma ilusão materialista. Nós hoje podemos viver a mesma ilusão, colocando sobre pessoas, sistemas, organizações e situações uma esperança que nós só devemos ter em Deus e em ninguém mais.
Padre, por que nós caímos com tanta facilidade nesses messianismos modernos, né? Nessas ilusões modernas? Porque nós somos materialistas. Porque achamos que Jesus Cristo também deveria ter vindo para organizar as coisas fora, para instaurar um reino político perfeito fora, para ensinar-nos um sistema material que resolvesse todas as coisas fora. Porque nós temos a ilusão de que quanto mais nós conseguirmos controlar as coisas, mais nós garantiremos a justiça. E, meus irmãos, isso é uma ilusão demoníaca, diga-se de passagem, e uma ilusão. Nós vivemos hoje num mundo muito assim, né? Queremos controlar os passos de todo mundo. Agora tem uma história de localização em tempo real do WhatsApp, né? Aí botam isso no celular do filho, da filha, do marido, da esposa. Não quero dar ideia para vocês não, hein? Mas essas ilusões de controle não são a mensagem de Jesus Cristo. Não é assim. Nosso Senhor veio pregar a liberdade. E esse Messias que veio para nos salvar, não veio para restringir a nossa liberdade. Se lembram daquela passagem do joio e do trigo? Também naquela passagem aparece essa tentação de controle, não é? Vamos arrancar o trigo. Aliás, perdão, vamos arrancar o joio, obrigado. Vamos arrancar o joio. E o que o Senhor da plantação diz? Não. Pode ser que arrancando o joio, nós também arranquemos o trigo. Deixemos que os dois cresçam juntos, até o momento da colheita. Aí sim, será uma intervenção divina que separará o joio do trigo. O trigo será armazenado no celeiro e o joio será queimado na fornalha. Mas essa intervenção final, que nós chamamos de juízo final, será um ato de Deus. Qual é o problema de hoje? Nós queremos nos arvorar como deuses e acreditamos que quanto mais controlado, melhor. E aí nós vemos grandes injustiças. Não é a história da carochinha. Por exemplo, como acontece na China, onde o governo te diz quantos filhos você pode ter e quantos você não pode ter. Qual vai ser o seu trabalho e qual não vai ser o seu trabalho. Uma economia planificada que no final das contas restringe a liberdade. Claro, porque a liberdade é um perigo, não é? Vivemos isso nas nossas casas também, acreditando que segurando o máximo e tirando o máximo a liberdade das pessoas, elas vão ser melhores, quando nós deveríamos educar para a liberdade. Mas aí é muito mais difícil, não é? Enquanto são crianças, adolescentes, é lógico, nós precisamos restringir coisas, porque eles ainda estão crescendo e aprendendo. Agora, uma vez que a pessoa tem condições de gerir-se sozinha, ela deve ter a liberdade. E essa só deve ser tirada depois que ela comete um crime, e não antes. Nós estamos vivendo hoje num tempo onde tira-se a liberdade das pessoas para que elas não possam cometer um crime. É um crime antecipado. Isso é péssimo. Olhar para em volta, não é? E ver que o mundo tem tantas injustiças, tanta maldade, tantas coisas erradas. Não é dizer que Jesus não é o definitivo. Ele é. E nós podemos nos envergonhar dele se somos materialistas, porque achávamos que ele deveria ter botado jeito em tudo. Mas o reino de Deus não está fora. O reino de Deus está no meio de vós. E assim como você, pai, você, mãe, sabe que é muito mais difícil educar para a liberdade do que botar de castigo, não é verdade? Assim também nós vivemos esse drama de Deus. Conviver num campo de joio e trigo é conviver com a possibilidade do outro fazer o mal. E se ele faz o mal, peçamos a Deus que tenhamos uma justiça justa que o puna. Mas não podemos impedir a ele a liberdade, de jeito nenhum. O mesmo ato de liberdade que faz com que a gente se afaste do bem, é o mesmo ato de liberdade que nos faz voltar para o bem. E aqui nós entendemos então por que Jesus é o Messias, e nós não nos envergonhamos dele, pelo contrário, o amamos, o adoramos e o admiramos, porque ele não arranca o joio, ele faz melhor. Ele transforma
o joio em trigo. Se você é de verdade cristão, e se você conhece a Deus, você sabe que muito joio do seu coração já se transformou em trigo. E louvado seja Deus. Se tivessem te arrancado antes, o que seria de você? Se tivessem me arrancado antes, o que seria de mim? Mas Deus teve paciência e Ele me curou. E por isso eu digo, eu não me envergonho do meu Senhor. Como disse hoje o Evangelho, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Eu vivi isso. E nós precisamos fazer, e queremos, né, que o maior número de pessoas possível viva isso. O bem não cresce com uma arma apontada para a cabeça, nem com grades. O bem cresce com a mudança dos corações. Padre, mas isso é uma utopia, isso é um sonho, isso é muito difícil. Pois é, por isso que a palavra de Deus diz que isso acontece quando Deus vem. O homem não consegue isso, mas para Deus nada é impossível. Olha a primeira leitura, o deserto virará um campo de lírio. E isso acontece. Às vezes Deus permite que aconteçam curas físicas realmente, relacionadas à visão, à audição, à paralisia, graças a Deus, mas isso é só um sinal. Porque por mais que eu me enxergue muito bem hoje, um dia vai para o caixão esses olhos, hein? E aí não tem mais cura. A cura física é maravilhosa, mas dura o tempo da nossa vida. Agora a cura do coração dura para sempre. Esse é o Messias que veio nos salvar, porque nos ama, quer nos salvar de dentro para fora, como um bom pai e uma boa mãe que ama o seu filho, quer que ele melhore de dentro para fora. E é verdade, nós somos cegos. Jesus tem que curar a nossa cegueira, porque às vezes eu não vejo a Deus. Por isso eu volto todos os dias e várias vezes à palavra de Deus. Por isso eu procuro um sacerdote para me confessar, procuro um irmão da fé para me aconselhar, venho às celebrações para que limpem os meus olhos e eu enxergue. Meu Deus, é um milagre, eu preciso ver a Deus. A mesma coisa o meu irmão. Às vezes eu quero salvar a fome na África, mas passo todos os dias diante de um irmão que passa fome e eu não faço nada, não o vejo. Senhor, cura a minha cegueira e dá-me o dom da compaixão. A mesma coisa podemos dizer da paralisia, a mesma coisa. Quantos likes nós precisamos numa postagem que vai contra a fome? Campanha da Fraternidade ano que vem é sobre a fome. Quantos likes? Todos. 1000 likes. O que nós fazemos? Qual é a palha que nós movemos? Qual é o nosso grãozinho de areia, né? Quero salvar o mundo, mas não arrumo nem a cama do meu quarto, né? Espera aí, né? Vamos ser mais realistas. Cura, Senhor, a nossa paralisia. A mesma coisa a lepra. A lepra na palavra de Deus sempre foi relacionada com pecados muito feios, né? E hoje nós batemos palmas para o pecado. Isso é péssimo. Batemos palma para a prostituição, para a pornografia, para a bebedeira. Chegam os nossos filhos caindo de bêbados em casa e nós dizemos isso mesmo, aproveite a vida. Que coisa horrível. Quando acaba a luz, não é? É ótimo, gente, um blackout às vezes ajuda, sabe? Nós estamos tão na ilusão. Quando diminui o som, quando as luzes se apagam, é impossível viver com essa lepra. Por isso que é som alto, bebida para dentro, muita farra, porque eu não aguento os meus pecados. Meus irmãos, tira isso. E o péssimo é que essa lepra está entrando nas nossas famílias. Casais se convencendo que para manter o casamento tem que recorrer à sensualidade da pornografia, coisas horrorosas, e só se afunda mais. Assim também os vícios. Jesus cura a nossa lepra. E a surdez, né? Parece que a gente é surdo mesmo, uma surdez seletiva, né? Padre José Rui,
Eu gostei tanto da sua homilia domingo, padre. É mesmo, meu filho. O que o padre falou? Não lembro, padre. Mas foi tão bonita. Eu falei, meu Deus, tem que lembrar, né? Eu peço a Jesus que de 10 minutos de homilia, pelo menos um fique, né? Lá no ouvido, né? Surdez. Jesus cura a minha surdez. Que eu escute a tua palavra, Senhor. Que eu escute o meu irmão. Quanta gente hoje que só precisa ser escutada e ninguém escuta ninguém, nem dentro de casa, né? A morte, Jesus ressuscita os mortos também. Eu cito sempre porque me parece um trabalho tão bonito, né? O trabalho dos nossos irmãos da Fazenda da Esperança, também das nossas irmãs da Toca de Assis. Ninguém dava nada por aquelas pessoas que eles cuidam. Até a família já tinha desistido daquelas pessoas, estavam mortos e ressuscitaram, e estão vivos, e são capazes de transmitir a vida a outros. E isso é maravilhoso, e só Deus faz isso. Quem entrou em contato com isso não entra no escândalo de dizer o mundo está ruim, eu não creio mais em Deus. É porque não conhece a Deus. E para todos nós, meus queridos, cegos, paralisados, leprosos, surdos, mortos, para todos nós devemos proclamar: Ele já veio, há esperança, há esperança. Não esperamos um outro, Ele já veio. Não é um torniquete em volta do mundo pelo lado de fora que vai resolver os problemas, é a conversão dos corações. Padre, isso é difícil. Sim, é impossível, mas para Deus nada é impossível. Esse é o evangelho dado aos pobres, e só os humildes o entenderão, né? Enquanto nós acharmos ainda que a nossa esperança está nesses messias de fora, nas estruturas de fora, nas coisas de fora, caímos no mesmo erro. Nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, e é na mudança de coração que Ele faz a sua obra, mas a nossa esperança está em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.